para que o clássico contra o Flamengo fosse em São Januário. De acordo com a polícia, a decisão se deu com base nas análises estratégicas da unidade que apontam riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva em jogos dessa natureza. Lucas Pedrosa, você é um cara que sempre fala desse assunto aqui nesse programa, né? Sobre o Vasco e Flamengo dentro de São Januário. Talvez eu enrole um pouquinho a produção, mas eu vou pedir, enquanto eu faço o meu comentário, para eles abrirem a minha página no Twitter e colocarem um vídeo que eu coloquei lá, que é um vídeo onde eu faço uma pergunta ao Beppe. E aí eu acho que seria legal a gente ilustrar para o nosso telespectador. E eu posso falar uma coisa? Sim. Todo Beppe assiste ao SBT Sport, sim, tá? Então eu faço essa pergunta. Um beijo para todos eles, que são muito competentes, que são caras com muita experiência em segurança de estádio, inclusive virou modelo para o grande Brasil, porque essa questão de ter uma polícia especializada em estádio, isso é uma coisa muito nossa, e a gente foi, né, isso foi melhorando. Um beijo para eles. Se eles quiserem responder, a gente tem todo o nosso canal aqui, vocês sabem, os Pinças, um beijo para vocês. Todo o nosso canal aberto aqui para a gente escutar vocês também. Cadê a pergunta do Lucas Pedrosa? Uma pergunta, Alberto. Esse perímetro fica em São Januário? Você sabe responder. Onde fica isso aí? Tijuca. Isso aí é pertinho do Maracanã, nos arredores do Maracanã. Aqui é o Colégio Militar, olha. E isso foi no ano de 2025. O Maracanã tá aqui. No início dessa temporada, no clássico entre Flamengo e Fluminense, e foram essas cenas aí que a gente viu. E eu poderia colocar cenas como essa em todos os estádios do Brasil, porque confusão acontece em todos os estádios do Brasil. E quando você fala, Fernando, sobre a competência deles, eu acredito mesmo que unidade ou policial, ele não vai ali para fazer algum tipo de incapacidade, dele ser incompetente, nada disso. Mas quem está tomando essa decisão, com os argumentos que está tomando essa decisão, para mim, é muito questionável. Por quê? Se acontece isso no Maracanã, por que São Januário não pode ter a capacidade de segurança? Por que o Beppe não pode fazer uma escolta dos torcedores do Flamengo, que seriam 1.000, 2.000, digamos assim, com 5%, até São Januário? Por que não pode fechar o perímetro de São Januário e só entra quem tem o ingresso? Por que não pode colocar a torcida do Flamengo saindo lá do Maracanã, fazendo a escolta até São Januário, como já foi feito em outras oportunidades? A minha pergunta ao Beppe é essa. É só São Januário que tem confusão? O problema é só São Januário? São só as ruas de São Januário que são confusas? Ou como a gente vê nessa imagem aí, a nossa produção pode colocar, por favor. Esse perímetro aí, que eu saiba, não fica em São Januário. Então, assim, qual é o problema desse jogo? O Vasco é o único clube que está sendo punido e é o único clube que, inclusive, pode perder a isonomia do campeonato, porque, teoricamente, todos os clubes, os 20 da Série A, eles têm direito a jogar 19 partidas dentro da sua casa. O Vasco quer jogar a partida contra o Flamengo e contra o Fluminense futuramente dentro de sua casa. Aí o Vasco vai ser obrigado a sair de sua casa para jogar, em vez de 19, 17 jogos dentro da sua casa. E aí por quê? Por que o Vasco não pode mandar o jogo dentro da sua casa? Por que o Vasco tem que ser o único time do Campeonato Brasileiro que vai jogar só 17 jogos no lugar que mandou? Ah, Pedrosa, porque o Vasco vendeu o mando de jogo. Sim, essa foi uma escolha do Vasco, não uma intransigência, não uma obrigação. E pior, não se sabe onde vai ser o jogo. Por quê? O Vasco da Gama não pode mandar em São Januário, porque eu não sei, por uma decisão do Beppe que para mim é completamente incoerente. No Maracanã vai ter evento no dia 18 de uma igreja aqui do Rio de Janeiro, então não sei se o jogo vai estar disponível, e o Maracanã ainda tem a situação do Vasco ser mandante, mas ser visitante, porque não tem renda de bar, não tem renda de estacionamento, não tem renda de camarote, não tem renda de nada, e ainda tem a questão do Newton Santos, que vai ter um show do Thiaguinho, da tardezinha. Vai ter um show do Thiaguinho lá no Newton Santos. Maravilhoso! Ninguém gosta do show do meu Thiaguinho, não pode acontecer o jogo no Newton Santos. E pelo regulamento da CBF, você tem que mandar 35 dias antes para fazer a mudança de praça. Onde vai ser o Vasco Flamengo, já que o Vasco não pode jogar na sua casa? A questão... O Venê tem alguma informação? O Paquito falou que você tem alguma informação? Eu tenho informação que um grupo de empresários fez uma proposta, tanto ao Vasco quanto ao Flamengo, para levar esse jogo para o Maranhão, São Luís. A proposta chegou no dia 20 de março, o Vasco entendeu que não seria o melhor caminho, e o valor para os clubes seria de R$1.900.000, além de pagamento de todos os valores de hospedagem, hotel, e o Vasco tem o direito de não aceitar. O Flamengo iria sem nenhum problema, o Flamengo não seria contra. Pelo contrário, o Flamengo até toparia, mas o Vasco tem o direito de não querer levar o jogo para lá. E eu vou além. Eu acho que o Vasco deveria brigar, sim, para levar esse jogo para São Januário.
Porque a hipocrisia é o seguinte, muita gente fala assim, eu sou contra a torcida única. E aí é a favor do Vasco não querer levar o jogo para São Januário. Por quê? O Vasco tem o direito de mandar o jogo em sua casa. Se o BEP, se a Polícia Militar consegue garantir show da Madonna para 3 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, por que não consegue garantir um jogo entre Flamengo e Vasco em São Januário? Consegue garantir um Vasco e Corinthians, que também é um nível altíssimo de briga entre os torcedores. Por que não consegue levar Flamengo e Vasco? Em 2017 a torcida do Vasco quebrou tudo depois do jogo. E daí? Aconteceu em 2017, agora a gente está em 2025. Deveria garantir, sim, o Vasco deveria ter o direito de jogar em São Januário diante do Flamengo. E é engraçado, Vene, o Vene cita o Corinthians, sabe desde quando que a torcida do Corinthians é escoltada? Desde a Dutra. A Polícia Militar faz uma escolta à torcida do Corinthians ou de qualquer outro visitante com potencial de violência da Dutra até São Januário. Não seria mais fácil você reunir os 2.000, 3.000 que tem ingresso do Flamengo e fazer a escolta que seja a pé do Maracanã até São Januário? Não daria para acontecer isso? É, no mínimo, curioso, né? Então, fica aí o convite. Meus amigos pinças, pessoal do BEP, se quiser contar pra gente, conversar com Pedrosa, o canal aqui do SBT Esportivo está aberto, vocês sabem. São nossos telespectadores, já falei isso várias vezes para vocês. Já escutei em off deles os motivos em que eles alegam em relação a São Januário. E eu acho que mais do que justo para todo mundo, para o torcedor do Vasco, para o Pedrosa que tem suas dúvidas e para vocês que fazem um belo trabalho, vem aqui e a gente conversa sobre isso. Vai ser muito, muito valioso para a torcida do Vasco, para a galera que gosta de ir na barreira e para o nosso futebol carioca, né? Para a gente entender e debater esse assunto que é muito delicado. Vocês dois sabem aqui como que, para mim, em primeiro lugar, sempre vem a segurança. Eu sou apaixonada por futebol, eu amo torcida de futebol, eu acho o máximo forma que o carioca torce, todo mundo junto e misturado, mas a gente sabe que tem algumas coisas que acontecem e eu acho que é segurança em primeiro lugar. Então, para a gente escutar o que acontece de um lado e as dúvidas do Pedrosa, e eu acho que é de toda a torcida do Vasco, o canal está muito mais do que aberto aqui. Fernandinha, posso só dar uma informação envolvendo o Campeonato Carioca, rápido? Pode sim. O atacante do Max, atacante de Sampaio Corrêa, que se destacou, foi um dos artilheiros, está a caminho do Atlético de Minas Gerais. O clube vai pagar R$1 milhão por 50% desse jogador. E por que eu estou falando isso? É um jogador que se destacou no campeonato regional, campeonato esse que muita gente é contra, e agora ele vai conseguir pensar em voos maiores na carreira. Então, bacana para o atacante Max. A gente sempre fala isso, né? Um abraço para a diretoria do Sampaio Corrêa, que está sempre assistindo a gente também. A gente sempre fala aqui, eu sou apaixonada pelo Campeonato Carioca, é um campeonato importantíssimo para as pessoas que vivem do futebol, mas que não trabalham nos 4 grandes do Rio. E para a fábrica nossa, né? Porque muitos garotos saem do nosso futebol carioca. Olha aí, Campeonato Brasileiro vai para a segunda rodada nesse final de semana, e o nosso querido Flávio Vinick foi nas ruas escutar os torcedores da expectativa, para a expectativa desse jogo. Fala, Flavinho! Oi, Pedro. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do Vene, da Fernandinha Maia e também do Lucas Pedrosa, analisando toda a situação polêmica do Clássico dos Milhões, que pode realmente ser em São Januário, como também não pode não ser. Cara, tá uma confusão geral se vai ser lá ou se não vai ser, mas a princípio o Vasco vai tentar até o final para que possa conseguir ser realizado no seu estádio. Mas amanhã a equipe do Vasco vai enfrentar a equipe do Corinthians, e aí, sim, o jogo não vai ser em São Januário, vai ser na Neoquímica Arena, fora de casa, pela segunda rodada do Brasileirão. As prováveis equipes, né, por parte do Corinthians, Matheus Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres, e a tendência que o lateral esquerdo seja Matheus Bidu. Na volância, Ranielli, Carrídio e José Martínez. Na ponta direita, Romero, ponta esquerda, Memphis Depay e na frente, Yuri Alberto. Essa é a provável escalação da equipe do Corinthians, do técnico Ramon Dias. Já o Vasco da Gama, se nada for modificado, a tendência é que vá com o time completo. Talvez ali, né, tenha dúvida por conta da altitude, que ficou o elenco muito desgastado após a viagem para o Peru, e aí acaba que a formação tática pode ser modificada. Goleiro, a princípio, Léo Jardim. Lateral direito, Paulo Henrique. Zagueiros, João Vitor, Maurício Lemos. Lateral esquerdo, Lucas Piton. Na volância, Hugo Moura. E tem a dúvida se vai ser Paulinho, Tietê ou Jair, né? Tem essa dúvida aí, mas eu acredito que deve ser o Tietê
o meio de campo do Vasco ao lado do Hugo Moura, porque o Paulinho, né, voltando de lesão do ligamento, não sei se o Fábio Carille vai colocar o atleta Paulinho como titular. Armando jogada, se nada acontecer diferente, Felipe Coutinho. Pela ponta direita, tem a possibilidade do Adson começar como titular, ou até mesmo o Ryan. E aí acaba que o Benjamin Garré deve ficar no banco de reservas. Ele foi muito mal na partida da Sul-Americana. Ponta esquerda, Nuno Moreira, e na frente o Pirata, Pablo Verratti. Essa é a provável escalação do Vasco e também do Corinthians para o jogo de amanhã, Neoquímica Arena. E você vai estar muito ligado aqui em nosso canal. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, alcançar o mais rápido possível 60 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!